Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Robert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, você ouvinte, olá, você internauta que nos alcança aqui o programa A Gênese, a Luz da Penumbra, fazendo o estudo dessa obra, a quinta obra do Pentateuco, que Kardec nos deixou como última reflexão numa avaliação completa. Estamos abordando aqui o capítulo 2º, item 14, e como havíamos falado semana passada, fizemos só a abordagem do primeiro parágrafo. Vamos estudar aqui o segundo parágrafo e vou aqui já passando a palavra para Isabel Nascimento, nossa companheira de bancada, e Cláudio Conte, que está nessa maratona aqui conosco, nos acompanhando, trazendo o prestígio do seu conhecimento, de suas reflexões à nossa bancada para esse estudo que é um conjunto. Nossa proposta não é lhes ensinar absolutamente nada, mas provocar a cada um, na forma mais delicada, de que o estudo nos esclarece e nos liberta. E assim a nossa interpretação, de um modo bastante direto, mas deixando livre a cada um, claro, pelo seu livre-arbítrio, as interpretações que caibam. Isabel, seu olá para todos os nossos ouvintes e internautas que nos trazem o seu prestígio, e na sequência, Cláudio Conte também. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento que vocês vão estar tendo a oportunidade de acompanhar esse estudo, né? Estamos aqui dando sequência ao item 14 do capítulo 2 e, mais uma vez, como não acreditaram, né, Carrobé, lá atrás, a gente está conseguindo ter com a gente aqui o professor Cláudio Conte para nos ajudar e nos apoiar nesse estudo. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio Conte, ao programa mais uma semana com a gente. Obrigado, Isabel, obrigado, Cam, pelo convite. É sempre uma felicidade compartilhar desses estudos. Então, tá contigo agora, que eu já estou lendo aqui, você vai aí, ó, segundo parágrafo, o fato, continua, é contigo mesmo. Porque a gente combinou no off que eu ia ler o segundo parágrafo, mas o meu companheiro já estava falando, eu recuei. Vamos lá, pessoal, vamos lá. É só pra gente brincar um pouquinho e tornar mais leve aqui esse nosso entendimento. Na sequência aqui do que a gente leu na semana passada, ainda no item 14 do capítulo 2, que fala de Deus como soberano, justo e bom. Esse segundo parágrafo, lembrando a quem está nos acompanhando, que a gente usa como referência aqui a edição do CELD, mas assim, se vocês estiverem com outro livro diferente, da FEB, enfim, o texto em si não vai mudar. O que pode mudar é uma maneira de uma palavra ou outra, só para que você não fique perdido achando que não está encontrando, tá bom? Vamos lá. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade. Nem o ser infinitamente mau poderia ter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha negra. Professor Cláudio Conte, quer comentar para a gente esse parágrafo? Assim, cada parágrafo da codificação, vamos colocar a codificação como um todo, é um mundo de análise. Por isso que, assim, ainda vai faltar muito tempo, creio eu, para que nós consigamos compreender essa codificação, extrair tudo que ela tem para nos trazer, né? E quando chegar nesse ponto, aí viria o Espiritismo versão 2, mais detalhado.
Olha só, como a Isabel mesmo leu. Uma qualidade quando é infinita não pode ter uma mancha sequer da qualidade oposta. Então, se Deus é infinitamente justo e bom, então ele não tem nada que seja mal e que seja injusto. Essa é a teoria que encerra e enterra o inferno, inclusive, né? Pois é. Total, né? Só que aí vamos lá. Eu sou uma criação de Deus. Não sou? Sou. Então, quem me criou não tem uma manchinha sequer de algo injusto ou mal. Então, se quem me criou não tem nada disso, eu não posso carregar comigo nada que seja injusto ou mal, porque na minha origem não existe nada injusto nem nada mal. Certo? Então, se você pega qualquer coisa em um ambiente completamente limpo, então você não pode ter sujeira naquele ambiente, naquele objeto que saiu daquele conteúdo ali, tá? E a mesma coisa, estou falando de mim como exemplo, mas ela é válida, é claro, para todos nós. Então, nós, enquanto espíritos, nós somos oriundos da infinita bondade e da infinita justiça. Então, eu não carrego nada de mal e eu não carrego nada de injusto, assim como todos nós. Então, se eu não carrego, aí a questão vem sobre o que nós chamamos de mal e injusto. Porque quando eu vou para Deus não existe mal e não existe injustiça. Tudo o que existe é para conduzir as suas criações, que somos nós, ao máximo de entendimento. Não é máximo de bondade, é máximo de entendimento e de compreensão sobre o universo de Deus. Tá? Agora, nós trazemos a concepção de mal, injusto, etc, etc, etc. Mas isso tudo são ferramentas para nos levar a esse entendimento máximo da finalidade da criação. No outro dia, tratando desse assunto, eu dei como exemplo um médico. O indivíduo tem algum problema no abdômen, seja lá qual for. O médico, ele vai cortar o abdômen do indivíduo, vai ter acesso, vai acertar o que precisa ser acertado. Existe alguma coisa de agradável em uma cirurgia? Não existe nada. Que eu saiba, pelo menos, não existe nada de agradável em se submeter a uma cirurgia. Eu posso te falar que aquela cirurgia é mal? É ruim? Que o médico é mal? Que o médico é ruim? Não posso. Aquilo, na visão do médico, aquilo é necessário para restabelecer a saúde. É o melhor que ele nos oferta naquele momento. Então, o médico, na verdade, ele está fazendo um bem para o paciente. Agora, se o paciente vai sofrer em decorrência daquilo, é uma consequência de um bem. Eu não posso dizer... Agora, quando eu venho para minha análise acanhada, coisas que eu não quero, eu digo que aquilo é um mal e que aquilo é injusto. Mas em decorrência das nossas escolhas, porque muitas vezes o médico tem que fazer uma cirurgia no paciente pelas escolhas do paciente. Né? A alimentação errada, fumo, alcoolismo, coisas, sedentarismo. Então o médico tem que tomar uma atitude para minimamente corrigir ou minimizar aquilo. O efeito das escolhas do paciente. Tá? Então, o que nós temos, na verdade, são condições para corrigir as consequências das nossas escolhas. Agora, se eu chamo isso de mal, aí sou eu que estou chamando. Se eu digo que o médico é mau porque abriu o abdômen do paciente, o peito, ou seja lá o que for, isso é minha opção. Sou eu que estou dizendo que o médico é mau por causa disso. Mas ele não é. Se eu estou dizendo que isso é o mal, sou eu que estou chamando. Agora, o que acontece? Deus é muito inteligente. Né? Às vezes eu fico pensando assim, como é que o cara
desculpa a expressão. O cara, agora ele caiu nele mesmo. Agora eu caí. Agora você caiu e assim, olha o antropomorfismo. Chegou assim, né, porque aí você vai analisar a coisa em si, né? Chegou a esse nível de entendimento. Ele fala, né, na concepção, fazendo uma análise aqui antropomórfica mesmo de Deus. Ele chegou à seguinte conclusão: eu sou analisando, eu sou infinitamente justo e bom, e eu tenho que fazer espíritos. Tá, mas esses espíritos eu não posso fazer bonequinho, então eu tenho que dar livre-arbítrio para esse povo. Então eu vou dar o livre-arbítrio para esse povo. Só que quando eu der o livre-arbítrio para esse povo, eles não são infinitamente justos e bons. Então pode acontecer coisas, né, que precisam, as consequências. Como é que eu resolvo essa questão? Aí ele falou, tá, vou agrupar por afinidade. Então tá bom, agrupa por afinidade, que aí aqueles que tiverem determinada escolha vão conviver entre si. E os que tiverem outra escolha vão conviver entre si. Então, a justiça e a bondade de Deus se estabeleceu quando ele optou, eu estou usando esses termos muito coloquiais mesmo, tá? Quando ele optou por agrupar os espíritos por afinidade. Então, o que eu chamo de mal, para mim, eu causo mal no outro. Então, na verdade, nós estamos apenas trocando interações. Então, as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, quando ele disse amar o próximo como a si mesmo, então ele botou o indivíduo como referência. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo te fizesse. Ele botou no próprio indivíduo a referência. Né? Essas leis... É condicional. Ele levou para o indivíduo. Olha só, não tem nada a ver com isso. Você... Desculpa as colocações, mas estou colocando bem coloquial mesmo, para ficar inteligível. Então ele botou, o problema não é meu, o problema é seu. Faça com o outro o que você queria que o outro te fizesse. Que aí você sai, né? Ele não fez isso, mas aí você sai dessa condição. Se você não está gostando, você vai sair da condição dessa forma. Tá? Só que eu quero fazer com o outro, mas não quero que o outro me faça comigo. Esse é que é o problema nosso. Essa é uma pegada, inclusive, da nossa capacidade de convívio social, né, professor? Porque, por exemplo, você estava falando, aí me veio o universo com bilhões de galáxias, ou voltando aí nesse estudo nosso, nós estamos falando da Voyager em 1990, lançado como o primeiro telescópio espacial, e hoje nós temos o James Webb mudando toda uma situação que dia a dia se altera. E aí você fala da cocriação, estou fazendo um resumo rápido, fala da cocriação dos espíritos. A formação do planeta Terra é uma formação de um espírito puro, que é Jesus, que faz essa colocação, vem com toda uma equipe, conforme nos é relatado. Mas tem aquela pegada do coloquial que você fez, e eu acho que aí Jesus coloca uma ótima naquela parábola do trabalhador da última hora. Porque ele está falando aqui de justo e bom, ele coloca, vai pegando os trabalhadores desde os primeiros instantes do amanhecer até o entardecer. E quando ele chega lá para pagar, o senhor da vinha, ele só começa pelo último, até chegar aos primeiros. Então ele faz a colocação. É um direito de escolha, está na lei dele. Você foi convidado a trabalhar, mas está na lei dele. E dá o primeiro tanto quanto ao outro. E aí o outro reclama, vem cá, mas eu não ajustei contigo lá no comecinho, que seria... o tempo inteiro? E você está reclamando, não, porque você deu para o outro. Peraí, então eu sou mal porque teu olho é ruim, né? Porque você é invejoso, porque você quer mal. Então, essa nossa concepção, novamente, fica muito acanhada humanamente quando a gente vai olhar para essa concepção de Deus justo e bom. Ele é bom quando é bom para mim. Ponto. E ele é justo quando eu acho que eu estou, de certa forma, privilegiado pelo ordenamento dele. Porque quando isso não acontece,
ele não é justo e ele não é bom. Aí é que fica essa pegada. Não é nem quando ele é bom para mim, quando acontece o que eu queria que acontecesse. Exatamente. Né? Que não privilegia, que me locupleto daquele ponto. E o que eu queria que me acontecesse não necessariamente é bom para mim. Exatamente. Isso é muito interessante. Eu tenho um hábito, né, às vezes atendendo familiares, né, que estão com pacientes já no momento já de desencarne. E eu, às vezes, os convido para rezarem um Pai Nosso, né? E peço para que eles prestem muito atenção numa parte que, às vezes, a gente faz mecanicamente, né? Seja feita a vossa vontade, né? E, na verdade, quando, às vezes, a gente está rezando, né? Fazendo uma prece, a gente está... né? Não é a vossa... Seja feita a minha vontade. Não, porque a gente quer mudar a situação de uma lei natural com a nossa oração. Em vez da gente pedir entendimento, a oração é para que tenhamos, na verdade, entendimento. Força, mas serenidade. A gente quer mudar a situação. Não, eu vou fazer uma oração, vai ser forte, daquela oração bem forte, eu vou passar no Enem, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou adquirir. São sempre tornando as nossas ambições, que são naturais. Quando eu falo, o espírita não pode ser ambicioso, como não? O espírita tem que ter ambição, porque a ambição move o homem na sua melhora, na busca do progresso. O que ele não pode ser é ganancioso, que são coisas completamente confundidas. Interessante o que né? você falou agora, por exemplo, do concurso, seja um Enem, um concurso público. A gente está falando de um Deus justo, né? Você que não estudou, pede para que passe numa prova e tire nota boa. E aonde estaria essa bondade de Deus se o outro tem que estudou... Tem até uma comparação com relação a estudou, isso. E aí ele fica reprovado porque você pediu, né? Pai, me ajudas, filho, vou te ajudar. Ajudarei a todos. E passarão aqueles que estudaram. E vão passar aqueles... Então, é exatamente essa colocação, porque a gente quer colocar o milagre que o Cláudio até no programa colocou. Você pode até pedir a Deus para te dar uma serenidade na hora da prova, que o nervosismo não tome conta de você. Sim, porque a oração é uma forma de nós aquietarmos o que somos, em verdade, espíritos muito tribulados, com pensamentos muito tribulados, mas... A gente quer mudar a situação com a oração de maneira... Aí foge a compreensão de quem é Deus justo e bom, como fugiu de ser onipotente, de tudo isso que nós estamos estudando e fazendo ver. Fazendo ver é uma presunção, queiram desculpar. Provocando o nosso ouvinte, o nosso internauta, no sentido de que, olhe Deus com uma proposta muito mais ampla. Você tem o livre-arbítrio, consequência, causa e efeito. Vamos lá, terceira lei de Newton, né? Colocamos, vai fazer barulho mesmo, microfone sobremesa de mármore, vai fazer esse barulhinho, precisa ficar, irrita um pouquinho, né? Mas aí voltando, é causa e efeito, é consequência das coisas, porque nós estamos ainda vivendo muito a questão da matéria, né, Cláudio? Porque muitas são as moradas do meu pai. Quantas são as moradas que a matéria já não tem sentido algum com o que nós conhecemos aqui de matéria? A gente sabe... É quando se fala, por exemplo, em perispírito, que é matéria quintessenciada. Eu levei um tempo para aprender a falar, inclusive, né? A Isabel está ali dando uma risada. Isabel, esposa do Cláudio, está ali dando uma risada. Mas é uma verdade. Eu levei tempo para aprender a falar a palavra, porque eu ainda não consigo ter a concepção do que é uma matéria quintessenciada, né? E para isso nós olhamos o formato de materialidade do que nos atende a esse momento, né? Somos crianças espirituais, né? Então, assim, no sentido de compreensão. Eu diria que criança não, aquele bebê chorão que acabou de sair, que é mamar e aí eu fiquei berra. pensando, né? Quando minha filha era menor, é muito difícil você passar para uma criança o que é o certo ou o que é o errado, né? E eu sempre falava para ela, você gostaria que um amiguinho seu fizesse isso? Vamos supor. Não, eu não gostaria. Então, o que você não quer para o outro? E aí vocês estavam falando e eu pensando, inclusive a gente está sendo educado e tratado por essas obras, nos dão de referência a isso, e aí me deu essa noção de que
quão bebês nós somos para essa compreensão, né? Então tem que ser colocado dessa forma, como a gente também precisa. E é preciso que a gente saia dessa arrogância que os seres humanos ainda têm, né? Somos arrogantes com as outras coisas, somos arrogantes com a natureza, não respeitamos o meio ambiente, somos arrogantes com os animais como um todo, né? E aí, quando a gente vai estudando aqui um pouco, parece que a gente vai diminuindo nesse sentido de, ei, peraí, ainda estou com a chupeta na boca. Aí o que é interessante, o que nós vemos é o seguinte, conclusão de tudo que vocês falaram, que no universo de Deus não existe mal, porque para Deus nada disso é mal. Então Deus não enxerga isso como mal, nem como injusto. Então o pai ou a mãe que acorda a criança às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir para a escola, para a criança aquilo é ruim. Mas para o pai não. Então vamos dizer que o pai é mal. Então, no universo de Deus não existe o mal. Nós é que consideramos aquilo como mal. Por isso que às vezes a gente não entende. Se Deus é infinitamente justo e bom, como é que existe o mal? Porque não existe mal. Para Deus não existe mal. É tudo bom. Eu falei outro dia, em várias oportunidades, palestra, eu coloquei assim, não, peça perdão a Deus. Isso é um pensamento muito antigo nosso. Você não vai pedir perdão a Deus, você que sequer ofende a Deus. Porque é muita presunção acharmos que a nossa atitude aqui ofende a Deus. Não, nós fugimos do caminho de uma lei divina natural que está escrita e que nós causamos esse mal a nós mesmos, portanto, peça perdão à nossa incoerência, à nossa invigilância, que é muito usado esse termo, é distração mesmo, ou má intenção de se locupletar com algo, porque você não vai ofender a Deus, peça perdão a você. Não, mas, Senhor, perdoa os meus feitos, os meus atos, e que usamos durante muitos séculos a intermediação de outros seres como nós, como se fossem eles capazes de levar a Deus de uma forma diferente a palavra da intercessão por nós, né? Vai interceder por nós. O que intercede por nós é a nossa consciência, é a capacidade da nossa consciência. E esse justo é bom, está nessa consciência, não está não, Cláudio? Porque Deus está... Totalmente, né? Nós não podemos sempre perder a referência. Deus é infinitamente justo e bom, eu sou filho de Deus, então em mim não existe mal. Então, não existe nada de injusto. O que nós vivenciamos aqui é um processo de aprendizado. Agora, o difícil é aceitar o aprendizado. Eu sei que é difícil. Agora, né, de Paulo. Nem sempre faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Ainda faço. E é interessante porque vai a esse caminho, quer dizer, a responsabilidade deste mal ainda é dele, né? Ainda é da gente. Pois é, aí você imagina um Jesus olhando para nós e ele não enxergando mal em ninguém. Olha que beleza isso. No dia que nós... É inconcebível, nesse instante, para nós, temos essa sensação. Pois é, eu consegui olhar para as pessoas e não ver o mal. Olha que beleza isso. Entender exatamente o processo de aprendizado. Fica aqui que eu acho que, como Isabel trouxe, e eu vou deixar isso como gancho, porque eu já sei que o Cláudio vai continuar na próxima semana conosco. No terceiro parágrafo desse item, que nós estamos chegando ao final do programa, só lembrando uma coisa que eu acho que Paulo traduz muito bem do que seja a proposta de livre-arbítrio dentro da sua colocação. Ele, que muitos chamam de 13º apóstolo e tal, tem todo um romantismo, mas eu vou ser cartesiano. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Convém em relação à lei divina, não é o seu momento de conveniência daquele instante. Mas tudo posso, porque o livre-arbítrio está dado. Agora, você tudo pode e tudo recebe na consequência de uma lei natural de causa e efeito. Cláudio, deixa eu passar para você, está faltando 30 segundinhos, encerra. Você já está na bancada há tanto tempo,
Então você dá tchau para os nossos ouvintes, dá tchau para os nossos internautas, diz até a próxima semana. Eu vou botar ele na rodinha agora, tá aí contigo. Finaliza o programa dessa semana, que responsabilidade, aí fica complicado. Bom, eu só mesmo agradecer a possibilidade de participação aqui no estudo, compartilhar esses momentos com todos vocês. E eu já não sei mais o que falar para encerrar o programa. Vou voltar a bola para você para encerrar o programa. Encerramento. É até a semana que vem, só então isso. É até a semana que vem para todos. Nós agradecemos então você ouvinte, você internauta que nos acompanhou com o prestígio de sua atenção, de seu acompanhamento. Até a próxima semana, novamente no estudo da Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese. Continuaremos com o capítulo 2, Deus. E dando continuidade no item 14, será o terceiro parágrafo. Até. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, estando já no capítulo 5 da primeira parte. Estamos estudando juntos esta obra e já falamos sobre o céu, sobre o inferno, sobre o porvir, sobre o nada, e estamos agora alinhando alguns outros temas, elementos da área que nós chamamos, que são próprios os temas da área de teologia. E já vimos também que há algumas citações, alguns conceitos: o céu, o inferno, anjos, demônios, o inferno cristão, o inferno pagão. Já falamos sobre o limbo, rapidamente, a Geena, que era uma espécie de lixão. A Geena era um lugar onde colocavam os cadáveres dos animais, por exemplo, e também daqueles criminosos. Na verdade, foi uma exceção o caso de José de Arimateia ter conseguido o corpo de Jesus para que ele não fosse levado à Geena, que era essa espécie de lixão. Mas há também alguns outros temas. Esses termos não estão ou não constam das escrituras. Há, por exemplo, limbo e purgatório. O limbo, a palavra limbo, não ocorre nas estruturas. Na história de Caim e Abel, e na história de Jó também, o desterro, no caso de Caim, é um lugar chamado Nod, que é um lugar de miséria, de solidão, de afastamento de Deus. Já na história de Jó, esse lugar é Sheol, também um lugar escuro, de poeira, de silêncio. Ou seja, o limbo era a morada dos que eram esquecidos de todos, abandonados. Claro que nós podemos falar, e precisamos falar, no limbo espiritual, que é a morada dos que são esquecidos de todos. Lá há martírio, esse local não é medido pela intensidade, mas pela distância. Os mortos estão longe de Deus. Dante Alighieri, por exemplo, Dante, esse grande escritor italiano, instala seu limbo no primeiro círculo do inferno, a Divina Comédia, a obra dele. E, portanto, o limbo espiritual é um abismo
para onde vão as almas dos que não cometeram pecados graves. Na teologia católica, o limbo é o lugar limítrofe entre o céu e o inferno, um lugar habitado por almas que, embora não condenadas à punição, são privadas da alegria da existência eterna com Deus no céu. Como esta é uma questão da teologia católica, pode-se dizer a existência eterna com Deus, porque nós espíritas sabemos que a eternidade é privativa de Deus, que não teve início e não tem fim. Nós somos imortais, tivemos início porque somos criaturas, somos criados por Deus, não teremos fim porque somos imortais. Então, a palavra limbo é de origem teutônica e significa fronteira ou qualquer coisa unida. Por isso que esse é o lugar limítrofe na teologia católica entre o céu e o inferno, dando significado à sua origem teutônica, que é fronteira. Na teologia católica ainda, essa é a fronteira entre o céu e o inferno, mais propriamente do local designado às almas dos que não foram condenados à punição permanente, mas que tampouco podem gozar da imortalidade junto a Deus. Essa é a consideração inicial sobre o limbo e que já fica para nossa informação agregada aos conceitos que nós estudamos de céu, inferno, etc. Mas há ainda o purgatório. Esta palavra também não é mencionada em o Evangelho. A Igreja criou, entre aspas, em 1593, o purgatório, e esse é um dogma. O que é um dogma? É uma verdade que não pode ser discutida, não pode ser questionada. É mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, como nós já vimos, inclusive o inferno pagão e o inferno cristão, mais cruel ainda do que o inferno pagão. Mas no catolicismo, já que nós dissemos que a Igreja criou o purgatório em 593, no ano de 593, no catolicismo, o purgatório é uma doutrina central que reforça a interconexão entre vivos e mortos no processo de salvação. Ele foi definido no Concílio de Trento e, embora sua concepção já existisse desde os primeiros séculos do cristianismo, ele foi então definido, conceituado, formulado no Concílio de Trento, que foi realizado entre 1545 e 1563, portanto, no século XVI. Agora, e o purgatório na visão da Bíblia? Segundo a Bíblia, o purgatório é o estado temporário de purificação das almas daqueles que morrem em estado de graça, mas ainda não totalmente purificados de seus pecados veniais ou das consequências temporais do pecado. Ou seja, é o lugar para pecadores veniais. É um lugar de espera para todos que tinham cometido pecados veniais. Havia também o limbo, como nós já vimos. Neste caso aqui, já avançado no tempo, havia também ao lado desse purgatório assim conceituado, havia também o limbo, reservado ou destinado para as crianças que morriam sem serem batizadas. Um lugar onde elas não sofriam, mas também não viviam em prazer. Uma questão que, do ponto de vista do Espiritismo, da razão, não faz muito sentido, aliás, não faz nenhum sentido, porque as crianças, pelo simples fato de não terem sido batizadas, e esta seria uma providência de seus pais, então não sofriam, mas tinham que ir para o purgatório. Essa noção de purgatório, portanto, surgiu
porque a Bíblia diz que nada impuro pode entrar no céu. É uma citação, é um conceito, é uma noção que está lá em o Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27. Esse termo purgatório não aparece assim explicitamente na Bíblia. É uma noção que surgiu lá pela Idade Média, mais ou menos, já falamos que no Concílio de Trento ele foi criado, mas do ponto de vista da Igreja Católica, então dogmaticamente definido em Trento como castigo temporal, mais frequentemente visto como um fogo criado. Segundo os evangélicos que rejeitam o purgatório, eles não estão, então, acompanhando essa noção de purgatório da teologia católica. Há uma série de passagens que falam desse fogo que purifica. Paulo, por exemplo, nosso querido Paulo de Tarso, nós temos que na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 15, e também em outras referências nas suas cartas, e também no segundo livro do Macabeus, isto é lá recuado no tempo, no capítulo 12, versículo 46, em que fala, esse livro fala de Judas, e que oferece, ou o Macabeus ofereceu sacrifícios em expiação dos pecados de falecidos. Ou seja, a alma ficaria no purgatório como um bom cristão que vigia a si mesmo, que se aplica na prática da penitência e das boas obras, e ficaria sujeita essa alma a 3 anos, 3 meses e 15 dias de purgatório. Esse é um dogma de fé para os católicos que a doutrina espírita, que tem uma fé raciocinada e é racional e racionalista, não acompanha. E, portanto, a diferença entre o inferno e o purgatório é que, no caso, eles têm objetivos na finalidade e na duração de diferentes objetivos, porque o purgatório é um estado temporário, destinado à purificação das almas que estariam a caminho do céu e, portanto, precisavam, digamos assim, cumprir ali um tempo nesse estágio, nessa área do purgatório. Por falar em área, esses termos céu, inferno, purgatório e tudo, o limbo existia fisicamente como aquela espécie de lixão, mas o limbo espiritual não tem um local físico, como o céu, o inferno, o purgatório, eles não têm um lugar físico, uma realidade física. Eles são locais vibratórios, são loci, porque locus é um lugar que não é físico, o plural, porque a palavra é latina, o plural é loci. São loci, por exemplo, que estão em outra dimensão, portanto não são físicos. Então, mas o purgatório, como já lembramos juntos, ele é mais racional à justiça e mais conforme a essa justiça de Deus do que o inferno. Porque as penas são menos rigorosas lá no purgatório, como nós vimos, e elas são passíveis de serem resgatadas, elas são resgatáveis para as faltas de gravidade baixa ou mediana. Por isso estamos nessa conceituação sobre as penas. Nós já vimos que em alguns casos não era propriamente a intensidade, mas a duração das penas, etc. E por falar em duração, nós estamos aqui juntos no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, aqui no programa Luz na Penumbra. E estamos aqui a respeito das penas
que no purgatório são menos rigorosas e são resgatáveis para as faltas de gravidade baixa ou mediana. Consequentemente, o purgatório está mais, já que dissemos que ele é mais conforme à justiça de Deus que o inferno, é porque, consequentemente, ele é fundado na equidade, ou seja, na igualdade, porque significa detenção temporária, porque nós, até aqui na Terra, nós já sabemos que há justiça humana, que tem detenção temporária e tem também condenação perpétua. Mas na justiça aqui tomada no plano do purgatório, essa detenção é sempre temporária. Kardec faz aqui um questionamento. Ele levanta uma questão. E se um país tivesse apenas a pena de morte para crimes graves e simples delitos? O que aconteceria se para todos os crimes, de todos os tipos, de toda a gravidade, houvesse apenas a pena de morte? Essa é uma solução? Certamente que não, já que nós, ao longo de tantas reencarnações, nós já aprendemos, já firmamos convicção de que esta não é uma medida de justiça. Portanto, o purgatório é uma solução intermediária entre duas alternativas drásticas: o céu e o inferno, nós já vimos, ou a suprema felicidade ou o eterno suplício. Mas então, como alegam ser o purgatório? Como imaginam? No purgatório também há fogo, só que mais brando, porque no inferno ele era um fogo abrasador. Lembram? As almas também ardem no purgatório, só que um pouco mais lentos esses momentos em que as almas ardem. E, em suma, o purgatório acaba sendo uma espécie de inferno menos ruim, uma forma light, nós diríamos, do inferno. A questão está em como sair do purgatório. Nós temos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 1013 de nosso querido codificador Allan Kardec, a pergunta a respeito do inferno. Mas não apenas do inferno, também a respeito do paraíso e do purgatório, a propósito, na sequência, das perguntas 1012, 1013 e subsequentes. Por exemplo, em 1012, Kardec indaga dos espíritos orientadores da humanidade: haverá no universo lugares circunscritos ou que circunscrevem-se para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? E os espíritos orientadores da humanidade respondem ao nosso querido codificador Allan Kardec: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Por isso, em outros encontros aqui, nós já dissemos que nenhum de nós vai para o céu ou nenhum de nós vai para o inferno. Cada um de nós leva o inferno dentro de si mesmo ou o céu dentro de si mesmo, de acordo com a forma como escolheu viver e seguir ou não a lei de Deus. Segue a resposta dos espíritos orientadores da humanidade ao nosso Kardec, a pergunta 1012 em O Livro dos Espíritos. E como eles estão por toda parte, na verdade, esses espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Está posta aqui a questão de que não há um lugar
geográfico concreto para céu, inferno, paraíso, purgatório, etc. Na pergunta 1012A, Kardec ainda desdobra a pergunta de 1012. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagina? Exatamente o que nós estamos dizendo. São simples alegorias, respondem os espíritos superiores. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Kardec, então, aqui apõe uma nota. A localização dessas criaturas, desses locais, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas, só na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência o materializar-se e circunscrever-se às coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. E na pergunta 1013, especificamente para as nossas reflexões específicas sobre o purgatório, que Kardec pergunta diretamente aos espíritos superiores: que se deve entender por purgatório? E eles respondem: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Kardec apõe ainda mais uma de suas preciosas notas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não num lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste, então, nas provas da vida corporal. Mas, claro, absolutamente impossível de nós termos a diretriz conceitual do que seja o purgatório, do que seja o paraíso, etc. A questão, então, agora é como sair, porque aqui está posto que nós todos que passamos, devemos passar, já podemos ter passado pelo purgatório, segundo esse conceito dos sofrimentos, etc., então nós já saímos, já vamos sair. E como é que se dá isso? Acabamos de ver, não por adiantamento e progresso moral e espiritual, mas pelas preces que se dizem mandar dizer em homenagem das almas lá sediadas. Esse é um conceito de como nós podemos ajudar as almas que estão lá no purgatório. E as consequências, ou a grande consequência, é que houve então, segundo a teologia do catolicismo, houve então, ou passou a haver, o chamado comércio das preces. Aqui nós sabemos que Lutero se colocou o contrário, o comércio das preces, ou seja, pagar pelas preces. Consequentemente, o purgatório transformou-se em fonte de renda, porque as pessoas acreditavam nisso e algumas pessoas vendiam essas concessões supostamente divinas. Então, é o que se conhece como o escândalo das indulgências, porque existe aí a compra,
a negociata da entrada no céu. E este abuso redundou, então, na reforma de Lutero, que rejeita o purgatório e rejeita outras questões, por exemplo, rejeita a venda das indulgências. Nós continuaremos a estudar essa trajetória do conceito de purgatório em nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Nádija do Couto Vale. Lindos, lindos momentos com Jesus, paz e luz a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.